O texto base de hoje é Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 51. Nós vamos ver hoje parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então essas três parábolas foram contadas somente para os discípulos de Jesus. E nós vemos aqui que Jesus contou três parábolas para eles: a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. E ele está comparando essas parábolas com o reino dos céus. Nós vemos a primeira parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então nós vemos que aquele homem ele encontrou um grande tesouro, ele vendeu todas as suas posses, tudo o que ele tinha, para adquirir aquele campo, para ele ter aquele tesouro para ele. E Jesus compara esse tesouro com o reino dos céus. Então, o que nós aprendemos com essa parábola? É que quando nós encontramos o reino dos céus, nós encontramos Jesus Cristo e por meio dele conhecemos o reino dos céus, ele é o tesouro maior para as nossas vidas, que nós temos que abrir mão de tudo quanto nós temos e se agarrarmos no tesouro do céu, que o tesouro do céu é mais importante que tudo nas nossas vidas. Que o tesouro do céu, quando nós buscamos viver uma vida em obediência a Deus, nós temos a nossa salvação. Então o reino do céu é mais valioso que qualquer bem material. Isso não quer dizer que nós temos que sair vendendo tudo que nós temos para que nós fiquemos só com o reino dos céus. Não, Jesus nos ensina que nós não temos que ter apego a bens materiais. Nós podemos ter, a Bíblia não proíbe ninguém de ter coisas boas, de ter um bom emprego, de ter uma boa casa, um bom carro. Não é proibido, mas a gente não tem que ser apegado a essas coisas mais do que o reino dos céus. O reino dos céus tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. O nosso apego tem que ser maior, tem que ser algo de mais valor. Nós trabalhamos porque precisamos trabalhar, mas nós não devemos ser apegados ao nosso trabalho. Nós não devemos ser apegados às coisas terrenas, mas sim ser apegados às coisas do reino dos céus. Que nós aprendemos aqui que esse tesouro era mais valioso para esse homem do que as outras coisas que ele tinha. Então ele vendeu tudo e ficou só com o reino do céu. O que Jesus quer nos passar não é que ele desapegou do restante e ele só se apegou no reino dos céus. E nós vemos aqui que Jesus conta outra parábola, a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Porque o reino do céu, ele tem que ser uma pérola para nós, tem que ser algo precioso, de muito valor, muito mais valor do que tudo que tem aqui, que nós temos, que é terreno. Nós precisamos do trabalho, precisamos das coisas terrenas enquanto nós estamos aqui. Mas nós não podemos ser apegados a essas coisas. Nós temos que ser apegados ao reino dos céus. Jesus não está aqui proibindo nós termos as coisas aqui na terra, porque nós precisamos, mas ele está falando do apego. Nós temos que ser apegados. O reino do céu tem que ser muito mais valioso para nossas vidas, tem que ser uma pérola para nossas vidas. O reino do céu tem que ser um tesouro para nossas vidas. Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas.
E nós vemos na última parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixe. Então, nós vemos aqui que essa rede pegou muitos peixes e eles puxaram aquela rede para a praia, assentaram e apanharam e começaram a separar os peixes bons e os peixes ruins, lançaram fora. E nós vemos aqui no versículo 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então nós vemos nessa última parábola que ela é comparada também com o reino dos céus, mas aqui nós já vemos uma separação. Os bons vão ser separados e os maus vão ser lançados no fogo. Nós vemos no versículo 50 aqui, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que nós aprendemos nessa parábola da rede é que ela foi apanhado todos os peixes, bons e ruins juntos, mas depois que essa rede foi tirada do mar e puxaram ela para a praia, aqui foi feita uma separação, e essa separação que faz são os anjos. Nós vemos que são os anjos que separam entre os maus e os justos. Os maus são guardados para o reino dos céus, e os bons são guardados para o reino dos céus, e os maus são jogados no fogo. E lá há pranto e ranger de dentes. Isso nós aprendemos hoje. Nós aprendemos hoje que o mais precioso na nossa vida tem que ser como um tesouro de grande valor, que é o reino dos céus. As coisas de Deus têm que ser preciosas nas nossas vidas. Tem que ser algo muito precioso, mais do que tudo que nós temos aqui na terra. E nós aprendemos também hoje que o reino do céu tem que ser como uma pérola para nós, tem que ser muito precioso para nós, como uma pérola. Ele tem que estar em primeiro lugar, a ponto, se Jesus falar para nós abrir mão de tudo que nós temos que estar pronto para abrir mão de tudo pelo reino do céu. Nós temos que estar pronto a vender tudo que nós temos para nós conquistarmos somente o reino dos céus. Jesus, ele não vai chegar e falar para nós vender tudo, mas o nosso coração tem que estar assim. Nós não temos que ter apego pelas coisas da terra, terrena. Nós temos que ser apegados pelas coisas do céu, pelo tesouro do céu, pela pérola do céu. E na parábola da rede nós aprendemos que os bons serão separados para Deus e os maus serão lançados no fogo. E nós vemos que finaliza esse texto aqui no versículo 51, e Jesus pergunta para os seus discípulos: entendestes todas essas coisas? E eles disseram que compreenderam, porque eles estavam com o coração e com a mente aberta, escutando a explicação de Jesus. Nós temos que estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta, para compreender o que Jesus quer nos ensinar. Jesus está nos ensinando que nós temos que priorizar as coisas do céu, o reino dos céus. O nosso tesouro tem que estar no céu. A nossa pérola maior tem que estar no céu. Nós continuamos vivendo até a volta de Jesus, mas a nossa preciosidade tem que estar guardada no céu. O nosso coração tem que estar guardado no céu, porque lá é onde nós podemos guardar nosso maior tesouro. É o tesouro que nos leva para a vida eterna. É o nosso passaporte para a vida eterna, onde nós já aprendimos que nem traça, nem ferrugem corrói, e nem ladrão pode roubar, porque lá está guardado. E é nosso passaporte para a eternidade. Então nós temos que priorizar as coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus. Nós temos que priorizar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e de tudo o resto Ele vai cuidar. Nós vemos que a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é reta. Então nós temos que ler a palavra de Deus e buscar a colocá-la em prática nas nossas vidas. Que não adianta a gente ler a palavra de Deus e ignorar. A gente tem que ler ela e buscar colocá-la em prática nas nossas vidas, para que a gente venha viver de acordo com a vontade de Deus. Porque só assim os ensinamentos de Deus vão fazer diferença nas nossas vidas. Se a gente ler a palavra de Deus e não buscar viver de acordo, não adianta nada. Nós temos que ler ela e buscar praticá-la, a ensiná-la para as pessoas. Que é assim que Jesus nos ensina, que nós temos que priorizar o reino do céu nas nossas vidas. Ele tem que ser o nosso tesouro mais precioso, a nossa pérola mais preciosa. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa, que nós vemos quão importante é nós priorizar as coisas do céu.
o reino do céu, Pai amado. Abençoa nossas vidas e abre nosso coração, abre nossa mente para que nós sejamos sempre prontos para entender os teus ensinamentos, Senhor, e para praticá-lo, para pôr em prática nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, Pai. Eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém.